Quando a gente envelhece, o tempo muda de lugar. O que aconteceu há muitos anos atrás, às vezes parece que foi ontem, e outras vezes parece que aconteceu com outra pessoa. Eu guardei essa história por quase a vida inteira. Não porque eu quisesse esconder, mas porque, por muito tempo, eu não soube o que fazer com ela. Hoje, eu conto de longe, sem pressa, sem detalhes que machucam demais, como quem olha pela janela e lembra. Quando eu era menina, minha vida parecia comum. Nada que chamasse atenção. Uma casa simples, cheia de gente entrando e saindo. Familiares, visitas, vozes misturadas. Era uma casa viva, mas nem sempre era uma casa segura. Eu era uma criança quieta, sempre fui. Gostava de ficar observando. Aprendi cedo a perceber o clima das pessoas. Eu sabia quando alguém estava irritado, quando era melhor sair de perto, quando o silêncio era mais seguro que a pergunta. Ninguém percebe quando uma criança aprende isso cedo demais. No começo eu não entendia o que estava acontecendo. Não tinha nome, não tinha explicação. Era só uma sensação estranha, um desconforto que aparecia de repente. Uma vontade de sair dali sem saber por quê. Às vezes era um olhar, às vezes uma presença perto demais. Nada que pudesse ser explicado com facilidade. E talvez por isso tenha durado tanto. Era alguém da família. Depois, mais de uma pessoa. Gente que todo mundo conhecia. Gente em quem confiavam. Eu não entendia como algo assim podia acontecer dentro de casa. Mas acontecia. Eu nunca pensei em contar. Não porque eu não quisesse ajuda, mas porque eu não sabia que aquilo era algo que podia ser contado. Ninguém me ensinou que eu tinha o direito de dizer não. Ninguém me ensinou que aquilo estava errado. Então eu aprendi a ficar quieta. O silêncio virou um hábito, uma proteção, uma forma de continuar vivendo. Eu seguia a minha rotina, ia à escola, voltava para casa, cumpria o que esperavam de mim. Por fora eu era só mais uma criança. Por dentro eu me sentia sempre em alerta. Eu tinha medo de errar, medo de chamar atenção, medo de fazer qualquer coisa que mudasse o que já estava estabelecido. Eu cresci assim. Com o tempo aprendi a separar as coisas, o que eu mostrava e o que eu escondia. Aprendi a sorrir quando era preciso, aprendi a conversar sobre assuntos leves, aprendi a não pensar demais. Mas o corpo pensa por nós. Na adolescência eu não entendia meus próprios limites. Tinha dificuldade de confiar nas pessoas, dificuldade de me sentir segura. Achava que eu era estranha, que tinha algo errado comigo. Eu me comparava com outras meninas. Parecia que todas sabiam viver melhor do que eu. Parecia que eu estava sempre atrasada. Eu não sabia que estava apenas carregando algo pesado demais sozinha. Os anos passaram. Vieram responsabilidades, vieram escolhas, veio a vida adulta. E eu continuei sem falar. Construí uma vida. Trabalhei, cumpri meus papéis. Mas sempre havia uma distância, como se eu nunca estivesse inteira em lugar nenhum. Eu evitava lembrar. Dizia a mim mesma que aquilo já tinha passado, que não valia mais a pena pensar nisso. Mas algumas lembranças não precisam ser chamadas. Elas voltam sozinhas.
às vezes em sonhos, às vezes em sensações, às vezes sem motivo aparente. Eu me perguntava por que certas coisas ainda doíam, por que certas situações me deixavam tão cansada, por que eu sentia culpa sem saber de quê. Demorei muitos anos para entender que aquilo não era fraqueza, era consequência. Não houve um momento exato de mudança. Não foi uma conversa, não foi uma revelação. Foi o desgaste. Chega um ponto em que o silêncio pesa mais do que a lembrança. Chega um ponto em que esconder cansa. Eu já era adulta quando consegui olhar para tudo isso com um pouco mais de distância. Como quem olha uma fotografia antiga. Dói, mas não paralisa. Eu entendi que aquela criança fez o que pôde. Ela se calou porque não sabia outra forma de sobreviver. E isso não é falha, é resistência. Eu não contei essa história para muitas pessoas. Algumas coisas não precisam ser ditas em voz alta para todo mundo. Mas dentro de mim eu parei de negar. Parei de me chamar de fraca. Parei de me culpar. Parei de carregar uma vergonha que nunca foi minha. Isso não apagou o passado, mas mudou o presente. Hoje, quando lembro, eu lembro de longe, com cuidado, com respeito por quem eu fui. Se você está ouvindo isso e sente que algo parecido aconteceu com você, mesmo que seja diferente, mesmo que você nunca tenha falado, saiba que você não está sozinho. Existem dores que não fazem barulho, mas isso não significa que elas não existam. Você não precisa ter pressa. Não precisa contar agora. Não precisa saber exatamente o que fazer. Às vezes o primeiro passo é só reconhecer. Reconhecer que aconteceu. Reconhecer que não foi sua culpa. Reconhecer que você fez o melhor que pôde. Eu demorei uma vida inteira para aprender isso. E ainda estou aprendendo. Mas hoje eu sei. O silêncio pode até proteger por um tempo, mas não precisa durar para sempre. Obrigada por ouvir. Obrigada por ficar. Às vezes alguém ouvir já é mais do que a gente teve por muitos anos.